Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda live do nosso Instagram. Eu vou fixar aqui o tema dessa live. Bom, então boa noite de novo. Sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda live do nosso Instagram. Para quem não assistiu na terça-feira, a gente fez a nossa primeira live. Conversamos um pouquinho sobre testes sorológicos e como eles são usados no diagnóstico da Covid-19. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho do teste molecular, a RT-PCR, e como que ela pode ser utilizada para o diagnóstico. Então, a gente vai falar como que esse teste é feito, quais são os requisitos, né? O que a gente precisa. Tá Boa ouvindo? noite. Boa noite. Walter, só ficou travado um pouco o vídeo para mim. Eu não sei se isso é normal aí, se foi só minha conexão. Não sei. Acho que agora está tudo certo, né? Sim, tô ouvindo bem, tô vendo bem. Então, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar então de PCR, né? Ô, Eric, a primeira pergunta que a gente tem para você, o que é essa PCR? O que é esse teste molecular? Como que ele funciona? Certo. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço pelo convite do pessoal da Micro FMG, para vocês todos aí, o pessoal. E eu queria deixar claro também no começo, o pessoal que é mais técnico, que tem um nível de conhecimento mais técnico avançado, que eu vou tentar mastigar o assunto e entregar da maneira o mais clara possível para que todo o público entenda. Então, acho importante deixar isso claro desde já. Então, basicamente, o que é a PCR? PCR é conhecida como reação em cadeia da polimerase, como as iniciais já dizem, e ela é um teste molecular utilizado não só para diagnóstico, como é o fim aqui para o corona, como para outros tipos de análises, como teste de paternidade, por exemplo, você pode utilizar. Você pode utilizar para detecção de micro-organismos que você acabou de encontrar que você não sabe que micro-organismo é esse. Então, é óbvio que existe uma série de outros fatores, mas a grosso modo você pode utilizar para isso. O que acontece? A PCR para o corona, ela vai funcionar da seguinte maneira. Para eu fazer uma PCR, eu preciso de uma série de fatores. Esses fatores são condições diferentes que eu vou ter que precisar. Então, eu preciso mais ou menos de 5 etapas aí para que eu faça minha PCR propriamente dita. Então, quando eu falo em PCR, pessoal, estou falando num teste molecular. Significa que eu vou precisar fazer o diagnóstico do genoma de um determinado micro-organismo para saber se aquele micro-organismo está presente em um determinado ambiente. No caso do corona, a gente faz a PCR para ver se existe a presença do material genético do corona naquele indivíduo, naquele paciente. Então, eu vou precisar primeiro fazer a coleta daquele paciente, eu vou precisar transportar aquela amostra do paciente, eu vou precisar fazer a extração daquela amostra do conteúdo total do material genético daquelas células. Vou precisar fazer a PCR propriamente dito, que é fazer a rodagem no aparelho, no equipamento, com o corpo técnico treinado, e fazer a análise daquela PCR. Então, significa que eu preciso dessas 5 etapas. Então, basicamente, seria isso. Então, como que eu vou conseguir fazer essa PCR? Eu quero que vocês entendam primeiro. Para eu fazer uma PCR, para eu diagnosticar o material genético daquele vírus, eu preciso construir o que a gente chama de primers, que não é a maquiagem, que são aqueles iniciadores que vêm lá da genética, que são oligonucleotídeos, que, para quem lembra, são aqueles estruturas que são formadas com bases nitrogenadas, um grupo fosfato, e, outro grupo que você vai compor esse nucleotídeo para formar uma cadeia de estruturas onde eu vou conseguir deixar aquela minha amostra de detecção específica. Então, o que é esse primer? Esse primer é como se fossem
pedaços específicos contendo bases que são complementares à amostra que eu quero encontrar. Então, como que funciona isso? Para eu conseguir detectar inicialmente um micro-organismo assim, eu preciso ir num banco de dados onde eu tenho um genoma desse micro-organismo já conhecido. Então, eu vou pegar esse genoma conhecido e vou analisar a estrutura desse genoma desse meu vírus. No caso do corona, vamos supor que o pesquisador da China depositou esse genoma que ele conseguiu detectar e depositou no banco de dados. Por exemplo, o GenBank, que a gente utiliza, que é um banco de dados americano, que tem troca com outros bancos de dados, como o europeu e o japonês. Quando você faz isso, você vai pegar o material genético do vírus, que ele é específico para aquele vírus, e você vai estudar esse material genético e vai construir esse primer, que é um iniciador, que ele tem que ser específico para aquele vírus. Ou seja, esse meu primer vai me dizer que eu vou conseguir identificar aquele meu vírus especificamente como sendo aquele vírus. Então, o passo inicial para que eu faça a minha PCR é a construção de um meu primer que seja fiel àquele vírus especificamente. Então, a gente sempre precisa desse iniciador ou primer para fazer essa PCR. Ô, Eric, antes da gente continuar, parece que realmente deu uma travada bastante tempo no começo, né? Então, só para quem chegou agora, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre teste molecular e como ela está sendo usada no diagnóstico da Covid-19. Então, aqui hoje a gente tem como convidado o Eric. O Eric, ele é biomédico, ele tem mestrado em biotecnologia e atualmente ele faz doutorado em microbiologia aqui na UFMG. Ô, Eric, então você falou um pouquinho para a gente o que é a PCR, né, e como ela funciona. Isso. Então, ela é mais específica que um teste sorológico? Sim, ela é muito mais específica porque geralmente ela vai estar detectando a doença em andamento. Então, como ela vai detectar diretamente o material genético do vírus, a chance dela estar correta é muito alta. Enquanto um teste sorológico ele vai estar detectando um anticorpo, geralmente, caso não seja um teste sorológico contra o antígeno. E quando ele detecta esse anticorpo, ele vai estar detectando um componente do nosso corpo, ou seja, ele não me garante que o micro-organismo vai estar presente lá. E a PCR vai garantir que aquele material genético está lá. Então, vai ter alguma diferença para a gente, né? Porque terça-feira, conversando com o Matheus, a gente viu que para o teste sorológico dar positivo, né? Se a pessoa tivesse sido infectada, mesmo ficado doente, você tem que esperar um tempo, né? Até essa pessoa desenvolver anticorpos contra o vírus. Exatamente. Sim. Acho que varia, né, de 7 a 15 dias, né? Por aí. E na PCR, então, você não precisa esperar esse tempo? Não, não. Existe infelizmente, o corona atualmente, ele não tem. Aqui está dizendo que o vídeo está pausado. Tá ok? Tá saindo ok? Tá. Ah, ok. Então, a PCR, infelizmente, o corona, o passo inicial que a gente precisa saber é como que funciona o ciclo de multiplicação do vírus naquele organismo, no paciente. Esse é o passo inicial. Então, infelizmente, com o corona, o SARS-CoV-2, ainda não, a gente não tem muitas informações a respeito disso. Existem algumas informações que estão começando a ser preenchidas de acordo com alguns estudos que vão sendo lançados, porque, infelizmente, a doença é muito nova. Então, tem esse problema, esse gap aí, essa lacuna aí na literatura. Então, o que acontece? Geralmente, um teste rápido, ele precisa, exatamente como tu falou, da produção desses anticorpos. Então, o CDC indica que esses anticorpos são produzidos mais ou menos na faixa de 1 a 3 semanas. Então, é um tempo que eu preciso esperar muito longo. A PCR eu já consigo inicialmente, principalmente quando você está começando os sintomas, eu já tenho uma detecção. Só que mesmo para ela existe uma variação. Então, por exemplo, tem laboratórios que indicam aqui que a gente faça esse teste a partir do terceiro dia pós-infecção até o 10º dia pós-infecção. Tem laboratórios que só restringe até o 7º dia pós-sintomas. Então, só que, de acordo com a literatura em virologia, é indicado que o vírus ele consegue ser liberado de 1 a 2 dias antes do aparecimento dos sintomas, sim. Então, pode ser que se você fizer uma coleta daquele material um pouco prévio até uma sintomatologia visível, você consiga já a detecção por PCR. Ah, tá. Então, isso seria uma vantagem, né, em relação ao teste sorológico, que é Sim, o sim. tempo, né? Pelo menos Inclusive, assim, você consegue detectar mais cedo.
Isso. Inclusive, nos próprios Estados Unidos, eles indicam que para você detectar a infecção em andamento, você faça a PCR, até por ela ser mais precisa. E caso você tenha alguma dúvida se você já teve essa infecção, você faça um sorológico para IgG, como foi falado na última live. Beleza. E a amostra que a gente usa para fazer PCR, ela pode ser a mesma amostra que usa para fazer o teste sorológico, ou vice-versa, né? Você usa o teste sorológico para fazer PCR também? Em teoria, não, mas isso pode ser controverso. O que acontece? Geralmente, na infecção viral, ele tem um sítio primário de infecção. No caso do corona, seriam as células ali que liberam muco e que tem aquele receptor já conhecido como ACE2. Então, células que têm aquele receptor que ficam no trato respiratório são células, em teoria, de acordo com a literatura, permissivas ao vírus. Ou seja, o vírus pode ter o contato com essas células, pode penetrar nessas células e se multiplicar nessas células. Então, o que acontece? Quando você tem esse contato, você geralmente precisa dessas células ideais onde eu tenho o vírus presente. No caso da sorologia, os testes eles são feitos com a amostra de sangue. Existe uma fase do ciclo onde o vírus consegue ser liberado no sangue para que ele se dissemine. E a gente chama essa fase de viremia, onde o vírus está presente no sangue. Se eu conseguir coincidir essa fase de viremia num teste de sorologia, eu posso sim utilizar essa amostra. Só que isso é muito difícil, até porque as células ideais para a multiplicação desse vírus não estão presentes no sangue. São as células do sistema respiratório, tanto superior quanto inferior, principalmente do inferior, né? Como pneumócitos do tipo 1. Ah, tá. Então, se a gente compara o teste molecular com o sorológico, quais seriam as principais vantagens e as limitações desse molecular? Sim. Eu diria que a principal vantagem é essa de você poder fazer o teste em andamento da doença. Se você já começou a sentir uma sintomatologia, ou você já teve presente com um paciente positivo, esperou cerca de uma semana, geralmente ele é mais indicado, porque ele vai ser mais confiável na hora da detecção do genoma desse vírus. Em relação ao sorológico, que é aquilo que eu já falei, que ele demora um pouco para que exista a produção dos anticorpos do nosso corpo. A Ah, outra sim. parte, desculpa, eu acho que eu esqueci a outra parte, seria a desvantagem. As limitações. Tá, as limitações da PCR, as principais, são em relação às várias etapas que são necessárias. Então, por exemplo, se eu fizer uma coleta errada, ou uma coleta de um material insuficiente, pode ser que eu não tenha detecção. Se eu fizer a coleta desse material de forma muito tardia, por exemplo, o paciente teve contato com um suspeito, não, um confirmado de uma doença já com um mês, e ele vai fazer uma PCR. Provavelmente o resultado vai ser negativo, porque a carga viral dele vai estar muito baixa, ou talvez ele já não tenha nem mais o vírus e você já não consiga detectar. Existem outros fatores também. Durante o transporte, pode ser que a amostra seja degradada, ou seja, o material genético seja degradado. Um outro fator seria, pode ser que aquele paciente não tenha carga viral o suficiente para ser detectado. Ou seja, eu posso pegar naquele paciente que tem o vírus, mas ele tem tão pouco vírus ainda, talvez, que eu não consiga detectar na minha PCR. Porque ela existe um certo limiar onde ela consegue detectar. Ah, sim. Pessoal, para quem está chegando agora, vocês podem fazer as perguntas aqui nos comentários, que no final a gente vai responder alguma dessas perguntas. Eric, a próxima coisa que a gente precisa discutir porque assim, a gente vê muito na televisão, né, que o pessoal fica dias, às vezes até semanas, esperando sair o resultado. Já saiu várias coisas disso na Globo, na internet, né? A gente vê que tem uma fila enorme para liberar o resultado do teste molecular. Por que que isso acontece? Como que é o fluxo de trabalho? A PCR ela não é demorada. Ela demora cerca de 4 horas, de 4 a 5 horas, dependendo aí do protocolo que você utiliza. O que acontece? Normalmente, em um laboratório, você vai ter alguns fatores que podem atrasar esse resultado. Você pode ter uma demanda muito aumentada, então, como é o caso que a gente está vendo, então aquele laboratório ele tem que suprir um número de resultados altíssimo, então pode ser que comece a estocar essas amostras e acabe demorando a liberação dessas amostras dos resultados.
Você pode ter também um corpo de funcionários limitado, ou seja, aqueles funcionários têm horários limitados de trabalho e vamos supor que você tem na sua empresa 2 funcionários para fazer a liberação. 2 profissionais de análises clínicas para fazer a PCR. Pode ser que os 2 só deem conta de fazer 20 exames diários. Se você for um paciente número 22, o seu resultado já não vai ser liberado naquele momento. Existe também o fator de falta de insumos. Às vezes o laboratório está esperando aquele reagente para chegar, ou teve um problema, ou ainda existe um problema com a análise da PCR, ele vai precisar repetir. Então, por conta disso, os laboratórios dão tempos para a liberação desse exame. Então, isso vai variar muito. Se eu não me engano, o laboratório Lustosa, ele, daqui de BH, ele indica 2 dias, até 2 dias úteis para que ele libere o resultado. Para profissionais de saúde, eles estão liberando em 24 horas, se não me engano. Então, isso vai variar muito. Mas, geralmente, eles dão um prazo aí médio de 2 dias. Eles chegam a dar até 6 dias, de acordo com a demanda, como era o caso do Hermes Pardini, quando ele estava atendendo amplamente. Ele chegava a indicar 6 dias 6 dias úteis. Não sei se ficou claro aí. Então, questão principalmente assim de demanda, né? Que demanda e capacidade dos laboratórios. Acredito que o principal fator seja esse, porque o teste em si ele é relativamente rápido. Quando você vai pegar a etapa para fazer a coleta, fazer a extração, fazer o teste propriamente dito e analisar o resultado, você pode ter isso em cerca de 4, 5 horas. Então seria bem rápido, né? Quantas amostras você consegue testar por vez, assim, numa rodada de teste? Depende do equipamento, depende da capacidade do equipamento, depende do número de pessoal para fazer o processo de extração, depende se você tem uma máquina para fazer extração, são vários fatores. Tem lugares que conseguem fazer extração ao mesmo tempo de 150 amostras, enquanto tem lugares que precisam de, em uma pessoa, fazer cerca de 14 amostras por vez, para vocês verem a diferença. Então isso vai depender de uma série de fatores. Obviamente, quanto mais rico é o laboratório, melhor equipado ele é, mais rápido provavelmente vai ser o resultado, ou se ele tiver uma demanda muito alta, talvez seja o oposto. Como é o que a gente vê muitas vezes no Hermes Pardini, que ele indica até 6 dias, provavelmente por conta da alta demanda, por ele ser um laboratório muito bem reconhecido. Uma outra coisa que agora eu vou perguntar é como que esse teste tem sido utilizado durante a pandemia, né? Desde que começou aqui no Brasil. Sim. Qual foi a estratégia que a gente adotou para o uso da PCR? Infelizmente, a PCR ele é um teste caro. Ele não é um teste que você vai achar em toda esquina. O teste rápido ele é muito mais barato. Então é aquela coisa de proporção. Por ele ser mais caro, geralmente ele tem uma qualidade melhor por conta disso, porque ele tem materiais de primeira linha, etc. Tanto que os materiais eles são até importados, uma matéria-prima do teste. Então, o que acontece? Esse teste é necessário que você faça a análise dele de uma forma mais refinada. E ele requer também um pessoal com a capacitação maior. Então, no Brasil, a gente já tem uma dificuldade de conseguir algumas coisas, dentre elas a importação já é dificultosa. Com isso, a gente só vê a PCR sendo feita em laboratórios de referência, que são aqueles laboratórios, por exemplo, os LACENs, são os laboratórios centrais dos estados. O LACEN daqui de BH fica na FUNED, fica vinculado à FUNED. Dentro da FUNED faz parte de um dos cerca de 40 laboratórios que tem lá dentro. E esses laboratórios centrais, eles conseguem fazer esse teste porque é o teste padrão ouro. Ele é o teste indicado tanto pela Organização Mundial de Saúde, para o corona, quanto para a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eles indicam o teste. Só que, como eu falei, o teste é caro. Então, sobra para esses laboratórios de referência públicos e para os laboratórios privados que têm a capacitação de fazer esses testes. E aqui em Minas, os resultados de laboratório privado também estão entrando naquela conta do... Tudo indica que sim, porque o que acontece? Isso. Os laboratórios, eles atendem uma recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda que o paciente faça esse teste, a PCR. Se o teste for positivo, ele tem que reportar tanto ao médico que prescreveu ao paciente, o médico do paciente, e esse médico vai reportar para os órgãos de saúde, tanto municipal quanto estadual.
para que eles joguem esses dados e sejam vinculados nos resultados para o Ministério de Saúde, para que a gente tenha a notificação. Ah, sim. E você falou que esse teste é caro, né? O Sim, teste rápido seria um pouco mais barato. Você tem uma faixa de preço para falar assim, para a gente? sim, Tem sim. muitos laboratórios que fazem aqui em Minas Gerais? Sim, os laboratórios, eu andei pesquisando 3 laboratórios de Minas para critério de referência. Eu pesquisei o laboratório Lustosa, o laboratório Hermes Pardini e o laboratório São Marcos. O laboratório Lustosa, dos três, era o mais barato atualmente, que ele estava cerca de R$ 279 na PCR, só que ele estava com desconto de 15% para profissionais de saúde que apresentassem a comprovação. O laboratório São Marcos estava no valor de R$ 290, e o laboratório Hermes Pardini, na época, estava, se eu não me engano, 298. Então, eles estavam nessa faixa de preço equiparado. Só que o Hermes Pardini, na última vez que eu tentei fazer essa conferência, eles não estavam atendendo a demanda normal. Então, eles não estavam indicando nem a faixa mais de valor. Então, eu acho que pode ter algum tipo de alteração aí. Mas, para vocês terem uma ideia, eu sou do Piauí, eu tenho colegas que trabalham lá e a PCR chegou a custar lá cerca de R$ 700, para vocês terem uma ideia. Por conta da demanda de insumos ser um pouco mais diferente. Hoje em dia, eu já vi colegas conseguirem realizar o teste lá por cerca de R$ 400. Então, já deu uma diminuída, mas existe essa variação aí, só para critério de comparação. Nossa, varia bastante, né? Sim, Você falou dos insumos e que às vezes algumas coisas têm que ser importadas, né? O que a gente sim. precisa para fazer a PCR? E tem como a gente comprar tudo aqui no Brasil? Esses materiais são produzidos aqui ou a gente depende sempre de comprar isso fora? Você pode comprar algum kit ou outro no Brasil, mas sempre eles vão depender da matéria-prima estrangeira. Então, o que acontece? Para você realizar o teste, você precisa de alguns reagentes que eles só vendem tanto na Europa quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você precisa importar. Ou você precisa comprar de uma empresa, uma terceirizada, essa empresa terceirizada vai precisar importar. Então, no fundo, você vai precisar sempre de uma importação. O que acontece? O pessoal da Unicamp, eles estavam com uma parceria em uma startup de biotecnologia, que era lá de São Paulo mesmo, onde eles estavam tentando desenvolver e produzir os próprios materiais de insumo, produzir as enzimas que eram necessárias, por exemplo, para que eles não precisassem importar e barateasse assim a questão da produção. E também deixasse mais disponível a produção desse teste. Eu acho que isso é até um pouco complicado, né? Porque não é só aqui no Brasil que a gente precisa de muito teste. Agora parece que é no mundo inteiro, né? Que aumentou. Exatamente. A questão é exatamente essa. Se já era difícil importar no Brasil, imagine agora nessas condições de concorrência e nas condições de dólar alto. É, bem difícil. E agora, voltando um pouquinho mais sobre o teste, enfim, né? Como que funciona, a gente vê que fala bastante de sensibilidade e especificidade. Como que é isso na PCR? É mais alto se a gente compara com o teste sorológico? A gente ainda pode ter erros na PCR, por exemplo, contaminação de teste? Sim, sim. Tudo isso é possível. O que acontece? O Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, eles liberaram um guia onde eles fazem uma série de testes e análises com kits, tanto de teste rápido, que são sorológicos, quanto os kits de PCR. E eles analisaram a questão de especificidade e de sensibilidade. Para quem não conhece, o pessoal é mais da área das análises clínicas, os farmacêuticos, os biomédicos e os biólogos que trabalham com isso também, eles têm mais noção do que seria isso. O pessoal mais leigo, basicamente, tem a ver com falsos negativos e falsos positivos. Quando você tem um teste sensível, significa que toda vez que você pega pacientes que são positivos, você tem uma certeza absoluta que aqueles pacientes são positivos. Ou seja, se eu pegar 10 pacientes e eu sei que 7 pacientes são positivos, se eu fizer uma PCR, os 7 pacientes vão dar positivos. Então, ele me garante que os positivos são positivos. Isso é uma acessibilidade alta. Nesse caso, ele tem uma acessibilidade de 100%. Se eu tiver um teste com a especificidade de 100%, significa que desses mesmos 10 pacientes, os 3 que são negativos, eu sempre vou garantir que esses 3 são negativos.
eu nunca vou dar uma chance de dizer que aquele negativo ele vai ser positivo e dar um resultado errado. Então, se eu falo que um teste tem uma sensibilidade alta e uma especificidade alta, eu estou falando que ele sempre vai me garantir que aquele resultado ele vai ser verdadeiramente positivo ou verdadeiramente negativo, de acordo com o paciente. Não sei se ficou Ah, claro. eu acho que deve ter ficado bem claro. E aí, você falou um pouquinho de falso negativo. Como que a amostra que a gente usa, né, que coleta do paciente, pode influenciar nisso? A gente tem que ter algum cuidado especial com o armazenamento e com a coleta dessa amostra? Sim, sim. Mais uma vez voltando, o ideal seria que a gente conhecesse o comportamento do vírus, da multiplicação do vírus. Por exemplo, o ideal seria, eu sei que o corona precisa de um dia para se incubar, depois ele fica em circulação durante 3 dias na parte superior, depois ele desce para o trato inferior em 5 dias. Estou dando um exemplo. Se a gente tivesse esses dados, eu conseguiria precisar algo. Como a gente não tem, existem algumas especulações e algumas bases um pouco científicas de alguns estudos que saíram. Que significa o quê? Significa que eles viram que na parte inicial da infecção é mais fácil que você consiga detectar no trato respiratório superior. No swab, que seria aquele cotonete, onde você coleta a amostra ali do nariz e do fundo da garganta. Numa parte mais tardia da infecção, você consegue detectar melhor na parte do escarro. Então tem um estudo, o escarro que ele puxa mais aqui do trato respiratório inferior, de um lavado bronquialveolar que seja. Se você faz isso, você tem uma maior chance de uma infecção um pouco mais tardia. Só que não existe uma precisão de tempo. Você não tem exatamente, se eu tiver infecção por 2 dias, eu vou conseguir coletar naquela região, 3 dias em outra. Isso varia muito do paciente, isso varia muito da quantidade da carga viral, do comportamento do vírus, do sistema imune, etc. Ah, sim. Então, é, uma amostra que você coletou, né, para fazer o teste de PCR, ela pode ser usada para repetir esse teste depois? Tem algum limite de Pode, tempo que a gente tem. pode usar a amostra? Como A que é isso? gente, o material genético viral, o RNA viral, ele é um material genético muito instável, ou seja, ele é frágil, ele é fácil de ser perdido. Mas, quando a gente faz essa extração do material genético e a gente pega o RNA do vírus, a gente pode armazenar ele em um ultrafreezer, que é um freezer de menos 70 graus Celsius, onde ele dura por vários até anos, dependendo do período que você guarda, da quantidade de material genético. Então, você consegue armazenar e repetir esse teste sim. Mas alguma falha que pode acontecer é você pegou uma amostra de um paciente que já não tem uma carga viral detectável no trato respiratório superior e ele teria no trato respiratório inferior e você já não consegue mais fazer detecção. E pode existir essas possibilidades também para não dar um resultado positivo. Existe um estudo da JAMA, que é a Journal of Medical Association, uma revista extremamente renomada de medicina, onde eles viram que a porcentagem de amostras positivas ela era mais ideal em amostras de escarro. Só que comparativamente da amostra nasal e da amostra da garganta, eles viram que a amostra nasal seria melhor. Mas como normalmente o nosso protocolo utiliza os dois, tanto do nariz quanto da garganta, a gente tem um nível de confiabilidade bem alto. Ah, sim. E quanto tempo que tem que guardar essa amostra do paciente? Porque você Para pode guardar o material genético do vírus, né? Guarda por um repetir, tempo para precisar repetir. você tem aí mais ou menos. A gente guarda na faixa de uma semana, talvez até antes, mas o que, que acontece? Você tem que guardar no período onde você faz o resultado. Se precisar repetir, você repita o resultado. Depois não tem tanta necessidade assim. Não sei se Ah, ficou sim. claro. Dificilmente o paciente que já teve um resultado ele vai pedir uma repetição. A não ser que tenha tido um problema como um inconclusivo. O que, que seria um inconclusivo? Você tem alvos na PCR. Eu preciso de 2 alvos para subirem na PCR. Se só sobe um alvo da PCR, eu vou precisar. Eu não tenho um resultado digno. Então pode ser que eu precise repetir com aquela mesma amostra. Se eu repito, continuo tendo só um alvo amplificando, sendo detectado, significa que eu vou precisar provavelmente fazer uma nova coleta para que seja feito. Então por isso que às vezes não é tão necessário você armazenar aquela amostra por uma quantidade de tempo muito grande. Ah, sim.
Você falou aí de alvos, então quantos que a gente utiliza para o teste? Tem diferença de protocolo? Tem diferença de protocolo. No mundo existem diversos protocolos. Os três mais requisitados são o protocolo de Tóquio, o protocolo da Universidade de Charité, ou conhecido como Berlim, que foi lá na região de Berlim, produzido por pesquisadores lá, e o protocolo do CDC. São os três mais disseminados. O que significa protocolo? Basicamente, os pesquisadores eles vão padronizar aquele teste. Eles vão fazer quanto de reagente que eles vão precisar, quais os alvos, quais os primers, que são aqueles iniciadores que eles vão utilizar, e isso vai variar de teste para teste. Então, isso eles vão precisar primeiro fazer essa seleção, eles fazem toda uma curadoria daquele teste para que ele consiga ser efetivo. Aí, desculpa, Walter, eu esqueci do resto da tua pergunta. Qual que seria assim, a diferença entre os protocolos? Isso afeta a Então, sensibilidade e a especificidade de alguma forma? não, assim, é algo bem mínimo. O que acontece? Como eles passam por uma série de testes, eles tentam fazer o protocolo ficar o mais ideal possível. Então, o que acontece? Eles fazem, por exemplo, o teste do protocolo do CDC, que é o que a gente utiliza lá no laboratório de vírus da UFMG, ele utiliza 3 alvos. Um alvo é o controle, que é a RDP, que é uma enzima que ela é normalmente, uma proteína que ela é normalmente produzida constitutivamente, ou seja, todas as nossas células têm essa proteína. Então eu garanto que sempre que aquela proteína amplifica, eu garanto que a minha coleta foi correta. Eu tenho aquela minha PCR funcionando. Os outros 2 alvos que a gente utiliza é o alvo o gene do nucleocapsídeo, ou gene N, que são 2 porções, que a gente utiliza N1 e N2. Esse é o protocolo do CDC. O protocolo de Berlim, por exemplo, já utiliza eu não lembro exatamente dos alvos, mas ele utiliza também a proteína E. Ele utiliza 2 N's e a E, se eu não me engano. Então ele utiliza esses 3 alvos e mais um controle. Então ele já aumenta o número de alvos. Normalmente, quanto mais alvos é melhor, mas sim, os 2 alvos e o protocolo do CDC ele já está muito bem estabelecido, e tanto que ele é utilizado lá nos Estados Unidos em ampla escala. Então a gente já tem uma confiabilidade muito boa, sim, mesmo com esses protocolos diferentes. Aqui, dentro dos laboratórios daqui, a gente tem uma variação. Tem laboratório que utiliza esse protocolo Berlim, que é o caso, por exemplo, do CT Vacinas, lá da UFMG, e tem protocolo que utiliza o CDC como nosso laboratório. O Hermes Pardini, na última vez que eu tinha pesquisado, ele utilizava os dois, tanto o Berlim quanto o CDC. Então, quando você está utilizando algum protocolo, né? Por exemplo, se ele tem 3 alvos, se eu só detecto em 2, qual que seria esse resultado? Eu preciso repetir? Como que Eu fica? vou, eu vou te dar o exemplo que eu tenho mais prática, que é com o protocolo do CDC, o protocolo que a gente utiliza. No protocolo do CDC, a gente utiliza os 2 alvos para o vírus. Então, o vírus tem um gene N, eu vou precisar detectar aquele gene N. Então, a gente utiliza 2 alvos, que são o alvo N1 e o alvo N2. Eu preciso, para que o resultado seja positivo ou detectável, que os 2 alvos amplifiquem, que eu consiga ter uma emissão de fluorescência na máquina. Então, por exemplo, se eu sei que esses 2 alvos, os 2 N's amplificam, o resultado eu digo que é positivo. Agora, se só um alvo amplifica, eu digo que esse resultado é indeterminado. Então, com isso, a gente repete a PCR e vê se volta a se repetir isso. Se na repetição eu conseguir amplificar os 2, aí sim o resultado é detectável. Se na repetição eu tenho uma amplificação só de um novamente, a gente diz que o resultado é inconclusivo. Inconclusivo. Então, provavelmente ocorreu algum tipo de erro, ou na coleta, ou no transporte, ou no processo de extração, por exemplo. Por isso que eu falo, o problema da PCR é que são várias etapas. Se você tiver algum tipo de falha, você tem esse tipo de alteração aí no resultado final. Sim. A gente vai começar então as perguntas que o pessoal mandou aqui nos comentários, né? A primeira pergunta é da Natália Torres. Pode acontecer de uma pessoa não dar positivo no PCR, mas deu positivo no teste rápido? Isso é indicativo de uma coleta no tempo errado ou erro na coleta? Pode ser tudo isso. O que acontece? O teste rápido, dependendo do teste, ele pode estar detectando IgG, que é um anticorpo tardio. É aquele anticorpo que vai ficar na sua vida por um bom tempo, dependendo do micro-organismo que você teve contato. Então, por exemplo, pode ser que eu já não tenha
um número de vírus o suficiente para ser detectado na PCR. Porque a minha PCR ela precisa daquele número de vírus o suficiente. Ela, apesar dela detectar o material genético do vírus, sabe, o RNA do vírus, e não necessariamente a proteína, a estrutura, então significa que ele precisa estar detectando esse material genético em andamento, ou seja, quanto mais eu tenho a multiplicação do vírus, mais fácil de eu detectar esse material genético. Então, se eu esperar isso um tempo, pode ser que aquela carga viral diminua e eu já não consiga passar daquele limiar para minha detecção por PCR. Então, isso já vai me dar um resultado errado e eu posso sim ter um resultado positivo numa detecção sorológica com base nisso. Tanto que ela é indicada mais para pacientes que suspeitam que já tiveram contato com o vírus, mas isso já há mais tempo, para que eles confirmem que eles têm o anticorpo para aquele vírus. O IgG, no caso, que é um anticorpo mais tardio, aquele que é mais duradouro no nosso corpo. Beleza. A segunda pergunta é da Lauren CFS. Estamos em uma época em que vários outros vírus respiratórios estão circulando. Eu poderia diferenciar um quadro respiratório em relação ao coronavírus de outros vírus através da PCR? Sim, sim. Para vocês terem uma ideia, o próprio CDC, naquele protocolo de PCR que eu falei, quando ele é feito, ele já é feito de uma forma em que aqueles primers, aquele iniciador, que ele é específico para o meu corona, ele tanto diferencia o meu corona, detecte como corona, no meio de outros pools de micro-organismo, quanto eu exclua coronas próximos, como existem 7 coronas atuais que infectam humanos. O sétimo é o SARS-CoV-2, que é o nosso coronavírus agora. Mas existem outros 6 coronas humanos. Então você consegue com essa PCR diferenciar. Ele garante que não tem a detecção desses outros coronas. E quando o CDC fez a padronização desse protocolo, ele também excluiu outros vírus respiratórios que são presentes aqui no trato do nosso trato respiratório, que podem estar entrando em contato com uma influenza, por exemplo. Então ele já previu para ter a exclusão desses micro-organismos e que eu não conseguisse detectar eles, para garantir a confiabilidade do teste. A outra pergunta é da Daniele PFV. Por que eu preciso dos dois alvos amplificados para considerar positivo? Os primers não são desenhados para o coronavírus? Nesse caso, a amplificação de apenas um alvo não seria o suficiente? E aí eu acho que aqui você podia falar um pouquinho melhor para a gente o que é o primer, né? Ou o iniciador. Certo. Vamos lá. Quando eu faço a construção de um primer, eu preciso pegar uma estrutura. Então, vou mostrar aqui um pouco mais para vocês, talvez fique um pouco mais didático. Vamos supor que esse marcador aqui seja o genoma do meu corona. Se eu pegar essa região colorida em azul, são regiões que são variáveis daquele genoma. Quando eu vou construir o meu prime, significa que eu vou pegar uma sequência que ela encaixe em uma região para que amplifique e identifique essa região como sendo um corona, um genoma de corona. Então, se eu utilizar um prime construído para essa região que é variável, esse corona pode sofrer uma mutação, causar alguma coisa que essa região ela passa a ser de outra cor, como por exemplo, ela passa de azul para preta. Então, o meu prime já não consegue ter função nessa estrutura. Então, o que eu faço? Em vez de eu construir um prime em uma região conservada, variável, que seria essa, que pode mudar de cor, eu construo ele numa região que conserva, que seria essa parte branca, onde eu consigo, mesmo que eu pegue diferentes coronas, eu consigo amplificar ele. Porque, por exemplo, se eu identificar na parte branca, eu amplifico tanto, detecto esse corona preto, quanto verde, quanto vermelho. Então, não sei se ficou claro. Quando eu construo um prime, significa que eu tenho que ter uma sequência que consegue identificar uma estrutura que seja bem conservada entre o corona. Por mais que ele consiga variar, eu pego uma estrutura que não seja variada para esse caso, para essa detecção. Ah, sim. Eu acho que já ficou um pouquinho mais claro. Pelo menos para mim, né? A outra Se não ficar pergunta, claro, podem perguntar também, não tem problema não. a outra pergunta é da professora Viviane Alves. Quais amostras são melhores com base na literatura, além do suave nasal? Certo. Para PCR, é indicado pela OMS que você faça para a parte do trato respiratório superior. A parte da
uma coleta da nasofaringe, que é lá no fundinho do nariz, com inclinação da cabeça, a coleta do fundo da garganta, da parte do trato respiratório inferior, a parte do escarro. Você pode fazer também um lavado bronquioalveolar e você pode fazer ainda um aspirado bronquiolar. Então, o que, que acontece? Você precisa de todas essas estruturas para que você possa aumentar seu nível de detecção. Só que esses do trato respiratório inferior, o procedimento ele é médico. Então, a maioria dos laboratórios, quando eles fazem coleta, eles só fazem a coleta do trato respiratório superior. Eu não sei Ah, se eu consegui responder a professora. acho que sim. Mas se ainda ficar dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente está vendo. É, a outra é da Lumana DKRW. Acho que eu vou parar de falar os nomes. É possível a PCR dar positivo em uma pessoa que já teve a cura clínica? O que que significa nesse caso? Puxa, bora lá. Talvez, depende muito da qualidade da PCR. Normalmente, tudo indica que não. Tudo indica que não vai conseguir ser detectado. Porque, como eu falei, a PCR ela vai detectar uma carga viral em andamento. Aquele vírus vai ter que estar lá sendo multiplicado para que você consiga ter a sua detecção do material genético. Então, provavelmente não, a não ser que ocorra algum erro na hora do protocolo da PCR mesmo. Algum tipo de contaminação externa, algo do tipo. Ah, sim. Aí aqui, a Daniele PFV ainda continua com dúvida. Acho que você esqueceu de responder. É por que Uhum. que precisa amplificar os dois alvos, então? Ah, tá, dos dois alvos, certo. O que, que acontece? A gente tende a aumentar o número de alvos para deixar aquele teste mais confiável. Então, quando, por exemplo, o pessoal do CDC fez esse protocolo, eles queriam garantir que o teste fosse eficiente e aumentasse a sensibilidade do teste, ou seja, que garantisse que o positivo fosse positivo. Para isso, eles acharam melhor que aqueles dois alvos fosse amplificado. Por quê? Pode ser que naquele mesmo exemplo que eu usei, que aquela região do N do alvo 2, por exemplo, que por mais que fique naquela região conservada, ele possa ainda assim sofrer um tipo de alteração e que ele não seja amplificado em algumas vezes, ou ele seja amplificado de uma forma muito, muito tardia. Isso significa que eu preciso ter uma confiabilidade maior com o aumento de dois alvos. Então, seria simplesmente para garantir que a minha reação está funcionando. Então, eu aumento a confiabilidade. Eu não sei Ah, se ficou sim. claro. Se não ficar claro, também pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá. A outra pergunta é da Ana Clara B. Existe alguma triagem para fazer o teste na rede privada? Triagem para fazer o teste na rede privada? Se a rede privada Não, faz alguma triagem ou não? não, Ou é não. só Eles indicam o lá? seguinte: eles indicam duas coisas, que isso é a mesma indicação do Ministério da Saúde. Eles indicam que você esteja ou sintomático, com febre, tosse, os sintomas característicos que podem indicar dificuldade de respiração, ou se você faça uma triagem epidemiológica. Você viajou para uma região que estava com muito caso, por exemplo, Rio, São Paulo, você teve contato com pacientes que foram positivos ou com suspeita, eles indicam mais nesse caso. Mas eles não fazem nenhum tipo de triagem, não. Inclusive, não é necessário uma prescrição médica para que seja feito. Agora, uma pergunta do Matheus Santos. Mas o vírus poderia ainda estar no organismo, ativo em outro lugar, diferente do trato respiratório superior? Assim, ele ainda poderia ser detectado em uma PCR ou em outro tipo de amostra? Uma PCR Poderia, de amostra? poderia. Mas para isso, o que, que acontecia? Acontece? É aquilo que eu falei desde o começo. A gente não tem uma mensagem clara de como funciona a multiplicação do vírus no nosso organismo, porque ele é um vírus novo. Então, precisa que uma série de estudos sejam feitos para que a gente consiga ver o padrão de multiplicação desse vírus. Enquanto eu não consigo ver o padrão, eu não consigo precisar. Então, sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo, que esse vírus ele possa, depois do trato respiratório inferior, ir para o fígado para se multiplicar, para ficar incubado, que depois ele ficar em latência, por exemplo, para depois ele ter uma disseminação secundária, etc. Então, isso pode ser possível. Mas não é o caso do corona até onde a gente sabe, até onde a literatura mostrou para a gente atualmente. Ah, sim. E tem mais uma pergunta aqui, é da
Cristina Maria Guerreiro Maia. Depois de 15 dias de sintomas, ainda pode fazer o exame? Aí eu acho que serve para mais gente também. Até quando que seria recomendado você fazer o exame de PCR? Qual que Aham. seria o momento em que a PCR já não vai detectar mais, aí você precisaria fazer o teste molecular? Isso já está definido na literatura ou Não, não? não, não. Só existe especulação. O que que acontece? É aquilo mesmo que eu já falei. Existem alguns dados, mas eles não são muito fortes. A gente não consegue se prender fielmente. Eles indicam que a parte do trato respiratório seja utilizada de uma forma um pouco mais precoce. Então, tem laboratórios que indicam que até 14 dias você ainda consiga fazer. Tem laboratórios que só indicam até 10 dias de sintomas para você fazer a PCR, que depois eles já descartam. Mas, em alguns lugares, a gente já viu que amostras de suave retal elas podem ser utilizadas de uma forma mais tardia, porque parece, de acordo com alguns dados, que o vírus conseguia ainda estar sendo liberado nas fezes de uma maneira mais tardia. Então, pode ser que isso seja uma alternativa. Então, o pessoal pode usar swab retal também? Aqui, eu ainda não vi nenhum laboratório utilizando como recomendação, mas eu já vi laboratórios de fora. Na China, por exemplo, eu já vi casos de que eles estavam conseguindo detectar dessa forma. Mas aqui eu não vi até o momento, na parte que eu pesquisei nos sites dos laboratórios, indicação de suave retal. Ah, sim. Ó, Eric, eu tenho só mais uma pergunta, que aí eu acho que a gente pode encerrar. É, Na verdade, assim, você falou um pouquinho de como a gente está usando a PCR aqui no Brasil, né? Mas a Sim. estratégia que outros países adotaram é diferente da nossa? É, assim, de maneira geral é diferente por conta do isolamento, mas envolvendo o PCR, o que acontece? O pessoal da Coreia do Sul, eles fizeram uma ampla detecção em massa, que todo mundo já deve ter visto nos jornais, só que eles utilizaram principalmente testes rápidos. Testes rápidos, muitos deles de qualidade duvidosa, ok, mas a maioria deles tinham boa qualidade, até porque os insumos, muitos deles para esses testes são produzidos na própria Coreia do Sul, por exemplo. Então eles tinham essa facilidade de conseguir esses testes. Além disso, o que eles fizeram? Eles faziam um monitoramento desses pacientes por videocâmeras públicas, para que eles não tivessem contato. Eles instalaram aplicativos nesses pacientes que eram positivos para estarem alertando direto. Eles faziam um rastreamento das contas de cartão bancário desses pacientes para garantir que eles não estavam saindo de casa. Então, eles faziam um controle bem rígido desses pacientes por teste sorológico. Nos Estados Unidos, eles estavam fazendo os dois testes, tanto rápido quanto a PCR, mas o mais indicado realmente, o padrão ouro, tanto pelo FDA lá, que é a Anvisa deles, é a PCR mesmo. Então, esse era o padrão ouro. Só que recentemente eles liberaram que as farmácias de lá fizessem o teste rápido. Então, as farmácias de lá são autorizadas a fazer esse teste rápido. No caso do Reino Unido, que é um outro exemplo que eu gosto de citar, eles fizeram um drive-thru. Eles fizeram cabines onde as pessoas iam com os carros e o pessoal coletava os swabs e fazia a PCR para ter os resultados. Eles estavam dando prioridade, depois de um certo tempo, para os pacientes com mais de 65 anos ou com as pessoas que tinham contato com esses pacientes. É, é um pouco diferente daqui, né? A Sim, gente vê sim. que na Coreia eles rastreiam mais a pessoa, né? Chega a ver Sim, assim, sim. Era bem rígido. Nas câmeras, o sistema de câmeras, eles viam as pessoas que estavam com aquela outra pessoa e entravam em contato com essas pessoas. Para meio que intimar elas a fazerem o teste também. né? Então, muito obrigado, Eric, pela sua Nada. participação, disponibilidade. Eu faço esse agradecimento em nome de toda a equipe Micro FMG e do departamento. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai colocar esse vídeo no nosso Instagram, ele vai ficar salvo, e a gente vai marcar o Eric nele. Então, vocês podem perguntar para a gente no nosso Instagram ou mandar direto para o Eric. Novamente, agradeço a todos por ter assistido essa live. Boa noite a todos. E não se esqueçam de conferir o link que está na nossa bio para ver as outras páginas do Micro FMG. Lembrando que a gente tem página no Facebook, no Twitter, esse Instagram e tem um canal no YouTube. E no YouTube vocês vão encontrar conteúdo exclusivo que não tem aqui no Instagram.
Então, vocês podem ver palestras dos professores do nosso departamento, como o nosso departamento tem aparecido na mídia, como tem sido durante a pandemia, e outras coisas mais. Então, não deixem de conferir. Boa noite a todos e quem puder, fique em casa. Eu queria só agradecer, Walter, também ao convite de vocês e eu espero ter ajudado realmente ter sido claro, viu? Brigadão, eu espero ter ajudado mesmo. Boa noite. Muito obrigado, Eric. Boa noite a todos.